Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. Este respondeu. Pai dirigiu-se a outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o 26º domingo do tempo comum. E na liturgia de hoje, de modo especial, o Evangelho de São Mateus, nós acompanhamos Jesus que está no templo de Jerusalém e ali no templo ocorrerá entre ele e as autoridades judaicas, de modo especial os sacerdotes e os anciãos, os peritos da religião, um embate, um interrogatório, algumas denúncias que Jesus fará a partir do proceder daqueles homens. 3 parábolas ele pronunciará. E a primeira é esta da liturgia de hoje, a dos 2 filhos. Jesus deixa bastante claro que estes 2 filhos, que ouvem a mesma chamada do Pai, dão respostas distintas e têm procederes distintos. Exemplificam aquilo que estava acontecendo ali. É o Pai que há muito tempo já chama a casa de Israel e ouve da parte de muitos, e de modo especial dos peritos da religião, dos líderes, um sim que não se converte em atitudes, um sim que não converte o coração, sem mudança de dentro para fora. E agora, na pessoa de Jesus, no anúncio do reino de Deus, agora não serão, agora justamente os filhos de Israel, os peritos da religião, que dirão um sim e praticarão, mas sim aqueles tidos como pecadores, pagãos, perdidos, que dirão não, ou estavam dizendo não, ou consideravam e eram considerados aqueles que diziam não a Deus, mas que praticarão as obras de Deus. E que desta maneira conseguem manifestar uma mudança do coração, a conversão daquilo que está dentro, uma mudança de atitudes. E ali então se manifesta a salvação. É uma denúncia bastante forte que Jesus faz para aqueles líderes da religião, que certamente gerou muita repercussão, mas causa de reflexão para nós hoje, queridos irmãos e irmãs, a fim de poder entender de que assim como Jesus afirma que os cobradores de impostos, prostitutas, precedem aqueles líderes da religião, também hoje muitos daqueles que nós podemos considerar pessoas perdidas, desencontradas, às vezes pelos nossos olhos, pessoas que não vale a pena investir, não vale a pena comunicar a palavra, estão perdidos. Estes podem se deixar tocar pela boa nova do Evangelho, porque há uma questão que deve nos fazer refletir acerca desta parábola. Deus ainda inquieta o meu coração. A palavra dele ainda mexe com os meus sentimentos. Ainda alguma coisa que eu vejo de fato que está em processo de mudança por causa da boa nova da salvação? Se esta resposta ela não encontra um sim em nós podemos estar muito perto daqueles que dizem sim a Deus, mas que depois não vão trabalhar na vinha. Porque trabalhar na vinha, traduzindo para o nosso contexto, é ser um testemunha da fé. É anunciar com gestos e com palavras a boa nova de Jesus. É ser uma extensão da boa nova da salvação.
é ser canal para muitos e não ponte. Aliás, é ser canal para muitos, é ser ponte para muitos, e não muro e não obstáculo. É nesse sentido que a Igreja, a partir deste 1º de outubro, inicia o mês missionário. Que possamos assumir esta parte do nosso ser cristão, ser missionário, ser uma pessoa com o coração aberto e disposta a comunicar a todos e não guardar a boa nova da salvação apenas para si. Que o Senhor hoje os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.